A cura desse cego é um dos mais belos testemunhos registrado aqui nas Sagradas Escrituras. Este milagre se deu nas águas de Siloé. Essa palavra Siloé em hebraico quer dizer enviado, águas enviadas. E tudo que está registrado aqui na Bíblia não foi registrado em vão. Tudo nos 66 livros que nós temos tem um propósito. E esse aqui é um deles. Era em Jerusalém, as águas do tanque de Siloé, elas vinham de um túnel, de um canal que foi feito a pouco mais de meio quilômetro, 500 e poucos metros do centro da cidade de Jerusalém. E esse canal, esse aqueduto, ele foi construído pelo rei Ezequias e ficava ali ao lado norte do Vale de Cédron. Esse túnel, esse aqueduto, ele foi descoberto em 1886 por um general do exército britânico, que ele era engenheiro, e ele levou uma equipe lá para aquela região de Jerusalém para estudar, fazer tipo uma arqueologia, e ele então descobriu esse canal. E analisando a história, ficaram cientes de que aquele canal foi construído como uma estratégia de proteger a cidade de Jerusalém. Porque naquela época existia muitas quadrilhas, bando mesmo, que invadiam as cidades, saqueavam tudo, matavam, roubavam o que podia e ia embora. Eles viviam disso, eles não plantavam, eles não colhiam, eles simplesmente sobreviviam de coisas dos outros, que eles tiravam dos outros. Então, por isso que naquela época todas as cidades eram construídas dentro de um muro. Era feita uma muralha em volta da cidade, tanto que em Jericó tinha uma muralha tão grande que o pessoal construía, era tão largo o muro que dava para construir casa em cima. Jerusalém não era diferente. Aí o que acontecia? O pessoal chegava, invadia a cidade, saqueava, e quando o rei Ezequias foi eleito como rei de Israel, em Jerusalém, ele então teve essa brilhante ideia de construir esse aqueduto de dentro da cidade, de fora da cidade até dentro, porque tinha portões, os muros tinham portão. Então, eles fechavam os portões à noite e o pessoal chegava para invadir a cidade e não podia porque os portões estavam fechados. Aí o que eles faziam? Eles simplesmente estouravam o portão e entrava na marra. Não dava para quebrar o muro, porque era uma muralha de pedra de todo tamanho. Aí eles arrebentavam o portão, botavam fogo, pegava aquele, lembra daqueles filmes da era medieval que eles amarravam aquele pau grosso, né? Ia batendo, então o portão caía. Aí eles invadiam a cidade. E quando não dava para entrar, o povo não podia abrir o portão para sair no outro dia, para trabalhar, para buscar água, para cuidar da vida. Tinham que ficar presos na cidade, eles lá fora esperando abrir o portão para eles entrarem. Aí o rei fez esse aqueduto justamente para que não acontecesse de alguém precisar abrir o portão para buscar água e os inimigos entrarem. A água saía lá dessa fonte, dessa nascente, vinha por baixo da terra, passava debaixo dos muros de Jerusalém e caía nesse poço
numa parte funda que foi criado por causa do desnível, né? A água tinha que correr, não tinha bomba para impulsionar a água, então ela tinha que cair até hoje está lá, esse tanque de Siloé. E aí Jesus então vê aquele cego e os discípulos fazem aquela pergunta: Senhor, por que ele nasceu cego? Foi pelo pecado dos pais ou foi ele que pecou? Aí Jesus respondeu: nenhum nem outro. Mas por que os discípulos fizeram aquela pergunta? Porque está escrito aqui na palavra de Deus, em Êxodo, no capítulo 34, versículo 7, está escrito uma passagem que diz que por causa do pecado, da iniquidade, seria visitado os filhos, os netos dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que aborreciam a Deus. O que aborrece a Deus? O pecado. Aí criou-se aquela ideia de que o filho tinha que pagar pelo pecado do pai, o neto tinha que pagar pelo pecado do avô. E até hoje tem gente que acredita nisso. Mas na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo era que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Mas a ira de Deus só dura até a terceira e quarta geração. Isso ficou registrado para a gente entender que se o filho, e se ele se converter ao Evangelho, o pecado do pai, o erro do pai não vai cair sobre ele, porque Jesus veio para nos lavar, para nos limpar. A Bíblia não diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? Então, quando eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus, eu estou livre de todo pecado. Tira um pouco do grave aí que está dando grilo aqui na caixa. Aí, tem uma outra passagem na Bíblia que diz o seguinte: Deus dizendo para os judeus: olha, vocês dizem, era como é que diria, um ditado entre eles. Fala assim: olha, os pais comem uvas verdes e os filhos ficam com os dentes embotados. E Deus falou assim: nunca mais vocês vão dizer isso aqui em Jerusalém, ou aqui entre vocês. Deus já estava profetizando lá em Êxodo 25, ou em Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 2. Versículo 3 ele diz: vocês nunca mais vão dizer isso. Por quê? Porque ele estava prevendo já a vinda de Jesus, para nos garantir a salvação. Não importa o passado dos meus antepassados, o que importa é a minha posição diante de Deus. Os direitos que a palavra de Deus me garante está sobre mim. Eu passo a ter direito nesses direitos que a Bíblia me dá, quando eu aprendo a ser fiel a Deus, quando eu tomo a decisão de andar nos caminhos do Senhor, quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e quando eu procuro levar uma vida reta, uma vida correta. É claro que todos nós somos pecadores, mas nós temos que entender que Ele perdoa até 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Que nós temos muitas oportunidades para buscar a justificação diante de Deus e nos purificar da iniquidade. Tem gente que acha que pecou, acabou, vai para o inferno mesmo, não adianta mais. Não, onde é que fica a misericórdia de Deus? Onde é que fica o amor de Deus? A gente tem que acreditar que logo que eu reconheci que eu errei, que eu pequei, eu tenho que correr para os braços do Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia. Agora não é pedir perdão de boca para fora,
é pedir perdão e procurar não praticar mais aquilo, não fazer mais aquilo. Que adianta eu pedir perdão hoje, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. O pai come uva verde e o filho fica com o dente. Você já chupou jabuticaba meia verde? Como é que você fica? Passa a língua assim, é esquisito. E aqui esse texto está dizendo aqui que o embotamento dos dentes está querendo dizer que fica áspero, enfraquece, fica estranho. Mas o sangue de Jesus nos livrou disso. O pai pode ter comido uva verde lá à vontade. Meus dentes não vai ser afetado por isso. Estou dizendo no sentido espiritual, é claro. Amém? Jesus ia passando e viu um cego de nascença. O que nós vemos aí? Nós vemos essa misericórdia, a compaixão de Jesus. Quantas vezes não aconteceu isso no ministério dele? Eu li um versículo essa semana, não anotei a referência, de memória eu sou ruim para lembrar de referência bíblica, mas o que eu li, está escrito lá que se fosse escrever todos os feitos de Jesus, encheria o mundo de livros, ou não caberia, o mundo não caberia de tanto livro que fosse escrito. É claro que isso aí é um exagero, não é mentira não, porque o hebreu, ele tinha mania de, quando fosse expressar alguma coisa muito contundente, eles cometiam esses exageros. Então foi o que aconteceu aqui. Esse encher o mundo de livro quer dizer que tinha muita coisa para ser escrita. Mas o que nós temos aqui, que são os 66 livros, que pela misericórdia de Deus nós temos na nossa mão, porque muita gente sofreu, muita gente morreu, para que essa palavra chegasse na nossa mão. E tem gente que não dá a mínima para ela. Tem pessoas que têm a Bíblia em casa e quando ela vem para a igreja, ela nem sabe onde que ela está. Às vezes procura, não acha. Eu tenho a Bíblia no celular, vou levar do celular. Eu acho o seguinte, eu não estou aqui para doutrinar a igreja não, mas eu não concordo com esse negócio de você ficar na igreja com o celular ligado. Porque até no tremidozinho dele, já tira a atenção da pessoa. Quantas vezes a gente vê pessoa que o telefone não toca, porque ela botou no silencioso, mas ele treme, né? Aí ela já sente e já sai de fininho e vai procurar saber o que é. Ou pelo menos dá uma olhadinha despistada assim. Se for interessante, ela sai para resolver. Olha, eu tenho que dar prioridade ao culto, tenho que dar prioridade às coisas de Deus. Hoje é muito comum e normal a pessoa pegar o celular para ler a Bíblia na hora do culto. Tudo bem, não é pecado. Mas leu a Bíblia, bota ele no silencioso ou desliga, porque tenho certeza, durante o culto Deus não vai ligar para você. Se tiver de falar com você, ele vai falar daqui. Ele não vai mandar uma mensagem, ele não vai ligar. Pode ter certeza. Se você vier ao culto, você tem que esperar Deus falar com você através da palavra. Principalmente, ele tem muitas formas de falar com a gente, mas a principal é através da pregação da palavra de Deus. Então nós vemos aqui a compaixão de Jesus. Estava ali aquele homem, nasceu cego, cresceu cego, vivia cego, não sabia ler nem escrever. Para a sociedade da época, hoje tem curso de braille, o governo criou leis aí para poder o empregado fichar cego, manco, e enfim, toda pessoa defeituosa tem portas abertas para trabalhar, tem recursos, tem ajuda. Naquele tempo não tinha nada disso. Então a única saída daquele cego era sentar lá na rua e ficar pedindo esmola, depender da boa vontade das pessoas. Graças a Deus que hoje é diferente. Aí, quando Jesus responde para os discípulos, nem ele pecou, nem o pai dele pecou para que ele nascesse cego,
ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Quantas vezes acontece um problema com a pessoa, ela fica pensando: o que aconteceu? O que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Às vezes ela tem consciência de que ela é serva de Deus, que ela é fiel, que ela procura fazer as coisas direito, mas o problema vem. Aí você tem que ter a percepção de entender, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem percepção, ela não fica na dúvida. Aí ela vai saber se aquilo é da parte de Deus, porque muitas vezes Deus faz acontecer certas coisas com a gente, boas e ruins, para até a gente saber o tamanho da nossa fé, porque Ele sabe, mas às vezes nós não sabemos. O próprio Paulo diz: quando eu penso que eu tenho fé, eu não tenho. Então isso acontece muitas vezes para que manifeste na nossa vida, pela nossa fé, a glória de Deus, o que Jesus disse aqui. E tinha tanta gente para Jesus reparar, ele reparou naquele cego, justamente para manifestar a glória de Deus através daquele cego. Por que eu digo isso? Porque o cego queria enxergar. Para todo mundo era impossível, porque ninguém nunca tinha visto um cego de nascença voltar a ver. Aí Jesus pensa assim: se eu curar esse cego aqui no meio da rua, isso aqui é coisa minha, tá? Não está no escrito, não. Eu que fico viajando na maionese. Jesus deve ter pensado assim: olha, se eu curar esse cego aqui no meio da rua, vai ser muito fácil. O pessoal vai achar que é fácil demais. E eles não vão entender a mensagem. Porque, olha, imagina bem, aquele aqueduto, ele foi construído 701 anos antes de Jesus nascer. Então, há 700 anos antes de Jesus manifestar na terra, o rei Ezequias já foi usado pelo Espírito Santo para profetizar para aquele povo que viria um enviado. Aquelas águas enviadas de fora para dentro estava dizendo que viria um que seria o enviado de Deus para dentro de nós. A água que tira toda a sede do ser humano. A água que sacia a nossa sede. Então, quando Jesus fala para o cego, falou: olha, chega até aqui. Param nele até Jesus. O que Jesus fez? Ele poderia muito bem colocar a mão na cabeça do cego, botar os 2 dedos no olho do cego e dizer: efatá, ou abre-te. Os olhos dele abria e ele passava a enxergar. Quantas vezes Jesus fez isso? Mas ele aproveitou a oportunidade para mostrar para o povo que a profecia já estava entre eles há 700 anos atrás. Ele cuspiu no chão, fez uma coisa, anti-higiênica. A rua era pura poeira. Não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha nada, só terra, porque passava camelo, cavalo, carroça, gente a pé para lá e para cá. Tinha fezes de animal, tinha escarrada dos outros no meio da rua. Tinha de tudo ali. Urina de animal. Jesus cuspiu no chão, abaixou, mexeu o cuspe naquela que é a poeira, fez um barro, chegou no olho do cego e esfregou nos 2 olhos do cego. Encheu o olho do cego de cuspe com poeira, barro. Todo mundo que estava vendo aquilo deve ter escandalizado, mas que coisa nojenta, o homem já é cego, o cara ainda enche o olho dele de barro. O cego não entendia nada. Ele não estava vendo, porque se ele estivesse vendo, ele, opa, né? Ele não estava vendo, fazer o quê? Aí Jesus falou: agora você vai lá e lava lá no tanque de Siloé. Lava lá no tanque das águas enviadas. Aí ele foi.
ou levaram ele, né? Porque se você entrar na internet, no Google, você vai ver a foto, tem um buraco assim no meio da rua e uma escadinha de ferro, de metalon assim do lado. Antes era de pedra, depois fizeram a escadinha, parece que até improvisada, o pessoal descia lá na fonte. E muita gente descia lá para beber da água, para se lavar ou para levar para casa, e até para, pela fé, ver se acontecia um milagre também na vida dele. Até hoje o pessoal vai lá, é ponto turístico. Com certeza pegaram o cego e falaram, vamos lá que eu te levo. Desceu com ele as escadinhas, foi lá e lavou. Quando ele jogou aquelas águas enviadas no rosto, lavou o rosto, lavou os olhos, ele começou a enxergar. Subiu a escada sozinho, já enxergando perfeitamente. Quer dizer, a cegueira que estava sobre ele, que era de nascimento, simplesmente desapareceu. Eu fico pensando, por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje de alcançar uma bênção, um milagre de Deus? A dificuldade está na gente, não é em Deus e nem na palavra. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Quando Ele promete aqui, Ele tem o prazer de honrar a sua palavra. Deus tem prazer de cumprir aquilo que Ele promete. Só que tem um detalhe, a nossa fé ou a nossa incredulidade é que faz a divisão entre nós e Deus. Deus quer operar, Deus quer nos livrar, Deus quer abrir porta, Deus quer nos conceder bênção. Deus quer curar, uma vontade dele, Ele tem prazer nisso, porque Ele veio para isso também, Ele não veio só para salvar. Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas feridas da coroa, da chicotada, dos cravos nas mãos, pelas suas feridas nós fomos sarados. Não está dizendo que nós seremos, não. Quem sabe você pode ser sarado, não. Está dizendo que nós somos. E pronto, está no imperativo. Então o que nós precisamos é acreditar e tomar posse. Porque o milagre já está prontinho para você. É só você alcançar ele com a sua fé. Deus gosta de ver você feliz. A maior alegria de Deus é ver um filho dele adorando a ele por causa de uma resposta que ele alcançou pela fé. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, foi com essa finalidade, de mostrar para mim e para você que o nosso caminho está bem claro, não tem tropeço. Se tiver algum obstáculo, você está vendo, você passa por cima. E a fé te dá essa capacidade de você se superar, de você ter capacidade de saltar esses obstáculos. A melhor maneira de enxergar é estar debaixo dessa luz. Eu sou a luz do mundo. Quando você está debaixo dessa luz, não tem cegueira. Então a gente precisa parar e pensar, em que área da minha vida eu não estou enxergando? Nós vemos aqui a simpatia que Jesus fez. Você sabe o que é simpatia, né? É um tipo de macumbinha doméstica. Cabeça, pega um ramo de arruda e coloca atrás da orelha. A pessoa está precisando de sorte, arruma uma ferradura de 7 furos, prega atrás da porta. Simpatia. Meu pai acreditava nisso. Ele plantava uma roça, aí ele fazia uma cruz com 2 varas, pegava 3 litros branco, tinha que ser branco, transparente, e colocava 2 assim e um assim, ficava que é a cruz de garrafa lá. Ele acreditava que aquilo ali era para proteger a sua plantação. A minha mãe tinha um quadro de santo assim na parede, e atrás desse quadro de santo estava cheio de galho seco.
Tinha até teia de aranha ali, aqueles galhinhos. Aqueles galhos ela levava na procissão do dia de Ramos, a procissão de Ramos. Pegava aquele ramo, colocava atrás daquele quadro de santo. Quando dava uma tempestade, ela ia lá, quebrava um galinho e jogava no fogo, lá no fogão de lenha, para a tempestade cessar. Isso é simpatia. Eu só acreditava nisso. E aqui parece que Jesus fez uma simpatia, né? Vai lá e lava o olho que você vai ser curado. Mas tudo tinha um propósito. Porque aquelas águas estavam significando Ele que veio para tirar a nossa sede. Amém? Então nós devemos descobrir onde está a nossa cegueira. Talvez a cegueira da falta de reconhecimento, cegueira da ingratidão. Reconhecer que a gente precisa ser grato a quem está à nossa volta, grato a Deus que nos tem abençoado tanto, nos abençoou com Jesus Cristo. A cegueira da bondade. Pedir a Deus para nos livrar da cegueira que nós temos a dificuldade de entender certas coisas, principalmente das coisas de Deus. E essa noite nós vamos orar para esse propósito, para que você peça a Deus que pelo Espírito Santo Ele possa te revelar em que área da sua vida você não está enxergando direito. O que é que você precisa enxergar melhor? Tem tanta coisa, eu não vou citar aqui porque senão vai dar outra mensagem, mas eu quero terminar aqui com esse versículo, com o versículo 31 do capítulo 9. O ex-cego, ele foi curado. Eu não vou falar aqui sobre a polêmica que houve com aquela cura, porque teve uma brigaiada feia, todo mundo discutindo, querendo saber, os fariseus, os judeus, e aquela confusão toda, e o cego já estava impaciente com tanta pergunta. Aí, esse ex-cego disse, respondendo: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Quer dizer, não foi o cego que disse, está escrito lá no mesmo capítulo da cura dele, mas no versículo 31. Vou repetir: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Estão vendo? Então não tem dificuldade. Quando você tem plena convicção que você faz a vontade de Deus, pode ter certeza, quando você abrir a boca para orar, Ele te ouvirá. Quantos creem que Deus pode te ouvir agora? Então vamos falar com Ele. Fique de pé. Se você preenche alguns requisitos aqui, Deus está te ouvindo agora. Eu queria que você tivesse toda a liberdade. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se o seu joelho está doendo, se você quiser ficar sentado, não tem problema nenhum. O importante é o seu coração estar diante do altar e você falar com sinceridade diante de Deus. Amém?